Caríssimos irmãos, hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. Agora, com o advento da internet e através de muitos pregadores e teólogos, isso já não é novidade para muita gente. Já tem se falado, pregado, ensinado sobre a Reforma Protestante há muitos anos e isso está sendo difundido já por todo o Brasil. Mas ainda existem muitas pessoas que têm dúvidas e que não tiveram oportunidade de estudar história nem teologia, nem participam de uma igreja que tem instrução, ensino bíblico, escola dominical e ainda conhecem muito pouco sobre a Reforma Protestante. Ela tem a ver com a questão da doutrina da igreja. A igreja nasce ali em Atos, com a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Logo ela cresce e ela se infiltra em todo o Império Romano. E com os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, ela funda suas bases doutrinárias. E a igreja vai crescendo ao longo dos séculos. Poderosa, evangelística, missionária, ela vai crescendo e amadurecendo. Pelo menos ali nos 3, 4 primeiros séculos. Era uma igreja viva, a igreja de Cristo, que pregava o evangelho da salvação, da graça e da glória, cujo perdão, a salvação eram concedidos apenas pelo arrependimento e fé nos méritos, na obra, na morte e ressurreição de Cristo. Acontece que ao passar dos anos, debaixo de lutas e perseguições, chegamos no século IV, no ano 313, com a suposta conversão do imperador Constantino. Constantino, então, faz uma união que não seria boa. Ele une igreja e Estado e passa a deter poderes e o controle, tanto da igreja quanto do Estado. No ano 607, no século VII, o bispo de Roma é declarado bispo universal. E nesse ponto, então, nasce o papado romano. É nesse tempo que muitos elementos da cultura greco-romana são introduzidos no seio da igreja e ela começa a se paganizar. E doutrinas estranhas, heresias, começam a ser adotadas pela igreja. E ela pouco a pouco vai perdendo a sua forma, aquela forma de Atos, aquela forma que os apóstolos deram com as suas bases doutrinárias. Então a igreja vai se perdendo doutrinariamente, teologicamente. E a salvação já não é mais ensinada como obtida pela fé, como um ato de graça. As obras vão sendo implementadas nas doutrinas cristãs como necessárias para a salvação. E isso tudo por causa da introdução do romanismo. A igreja então passa a se tornar romanista e não mais apostólica como era em Atos, nos Atos dos Apóstolos, como nós aprendemos. Chegamos então aí no século XII, que é um dos períodos mais difíceis, considerado a Idade das Trevas, o período da Inquisição, o caça às bruxas, que trouxe muita morte, muito ceticismo, muito sincretismo no meio da igreja. E o auge vai ser ali século XVI, Papa Leão X, quem está no poder. Ele quer construir a Basílica de São Pedro e ele precisa de fundos, precisa de dinheiro. Então ele vai estabelecer a indulgência. O que é a indulgência? Era um documento assinado por ele mesmo, pelo Papa, que concedia o perdão do pecador, mediante ao pagamento de algum valor. Então, a salvação era literalmente comprada, ela era meritória. Você só poderia ser salvo mediante a prática de penitências,
de sacrifícios, de observação de lugares sagrados, de relíquias sagradas e da compra desse documento. Nesse processo foi promulgada também a doutrina do purgatório. É um lugar intermediário que o indivíduo vai depois da morte, entre o céu e o inferno. E ele fica ali purgando os seus pecados. E dependendo do valor que for oferecido para ele, ele recebe o perdão, sai do purgatório e entra nos céus. Então isso era amplamente pregado e ensinado na Idade Média. Isso aí nós estamos falando de 1505, 6, 7, 8, 1510. Era amplamente divulgado. As pessoas não tinham acesso à escritura, as missas eram celebradas em latim, havia um analfabetismo muito grande, ninguém sabia ler, e quem sabia não conseguia ter acesso à palavra de Deus na sua própria língua. Então, tudo que se cria a respeito da fé de Cristo, da salvação, da condenação, era aquilo que a igreja de Atos, que agora tinha se tornado católica romana, ensinava. Então, eram milhões de pessoas na ignorância, milhões de pessoas no sincretismo, no paganismo, crendo em heresias, sendo condenadas ao inferno, sem esperança de salvação, e se tinha alguma esperança, estavam nas suas próprias mãos. Estavam nas suas obras, nos seus sacrifícios e na compra do perdão, na compra da indulgência. É que também nesse mesmo tempo, um monge alemão da cidade de Wittenberg começou a estudar e teve acesso à Escritura. E ao ler a carta de Paulo aos Romanos, essencialmente o capítulo 1, verso 17, quando ele lê nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então Lutero se converte, seus olhos são abertos. E ele entende que a graça do perdão, a salvação, ela não é meritória, ela não pode ser comprada, ela não pode ser concedida mediante um documento, ela não vem por obras. Ela é uma graça de Deus que eu recebo mediante a fé e pela fé somente. Lutero vai estudar a Bíblia, ele percebe os desvios da Igreja Católica, vários desvios, e principalmente no tocante à salvação e essa venda da indulgência. Lutero então vai protestar e ele escreve teses, 95 teses para ser mais preciso, contra a Igreja Católica, contra os abusos de ostentação do Papa e principalmente contra a venda de indulgência. E uma das teses é, se o Papa pode perdoar, pode tirar alguém do purgatório, pode conceder o perdão, por que ele não faz por amor, ao invés de fazer por dinheiro? Ele afixa essas teses na porta da Igreja Castelo de Wittenberg, que era um local onde se colocava denúncias, propagandas, artigos, onde as pessoas passavam e podiam ler. Nesse mesmo tempo, foi também inaugurada a imprensa com Gutenberg. Então, as teses e os escritos de Lutero puderam ser impressos e espalhados por toda a Europa. Desse movimento enérgico começa a Reforma Protestante. É reformar a igreja, trazer a igreja de volta às Escrituras, trazer a igreja de volta à palavra de Deus e não a concílios, bulas, papas, cardeais. É certo que já houveram antes de Lutero pré-reformadores como John Wycliffe, John Hus e Savonarola, que também protestavam contra os abusos e desvios da Igreja Católica. E esses todos martirizados. É então com Lutero que de fato a reforma acontece. E passado o tempo então, Lutero é excomungado da Igreja Católica, se refugia em um castelo e ele começa a interpretação, a tradução da Bíblia para o alemão. Então ocorre de fato, a Igreja de Cristo se torna independente da Igreja Romana e aí vem a Igreja Protestante, que agora tem o livre exame das Escrituras, o livre acesso à Escritura, o sacerdócio universal de todos os crentes.
E a igreja, então, começa um processo de retornar para a doutrina dos apóstolos, para a igreja de Atos, e deixar toda aquela crendice, paganismo, idolatria, heresias que o catolicismo romano tinha adotado. Isso é a reforma protestante. Tempos depois, o movimento reformado, o movimento da reforma, é sintetizado em 5 princípios, em 5 pontos. São resumidos, que é sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Palavras em latim para significar somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus dar glória. Por que somente as Escrituras? Porque nesse período a Bíblia não era a única fonte de autoridade. A Igreja Católica tinha adotado a tradição e os documentos da Igreja como tendo a mesma ou maior autoridade que a Escritura. Vem os reformadores e diz, não, somente a Escritura é nossa regra de fé e prática, e nada além das Escrituras. A Igreja Católica também, ela ensinava que outros homens podiam fazer mediação entre os homens e Deus, entre nós e os homens. Cardeais e papas podiam ser representantes nossos diante de Deus, e esses homens funcionavam como vigários, mediadores. Vêm os reformadores e diz, não, somente Cristo, solus Christus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A única maneira de nos conduzir a Deus, nos ligar com o Pai, é por meio de Cristo. Só o sacrifício dele e de mais ninguém, nenhum acréscimo ao que ele fez e nem a sua mediação, somente Cristo. Essa época também cria-se que podia participar-se da salvação. De alguma forma, o homem contribuía para a sua salvação. O homem cooperava para a sua salvação e ele podia trabalhar, se esforçar com alguma penitência para a salvação. Vem os reformadores e diz, não, sola gratia, somente a graça. A salvação é algo que não depende do homem, do esforço humano, e o homem não pode cooperar com ela. Ela é uma obra exclusiva de Deus e ela é gratuita, é um favor imerecido que Deus concede ao pecador, independente da sua condição, e não há nada que ele possa fazer para acrescentar algo à sua salvação. Somente a graça. E também o que acontecia nessa época? Eles diziam que as obras faziam expiação pelo pecado, que o homem podia ser salvo, perdoado, não só pelo sacrifício de Cristo, mas pelas obras, a veneração de pessoas, procissão para lugares sagrados, observação de relíquias e até o pagamento do documento da indulgência, como eu já disse. Então, a justificação era por obras, ou seja, o homem tinha que fazer alguma coisa da parte dele para ser justificado. Vem os reformadores e diz, não, sola fide, somente a fé. Não há nada que possa comprar a nossa salvação, nem o perdão. Romanos 5 diz, justificados pela fé, temos paz para com Deus. De modo que, para eu ter o perdão, a redenção, para eu ser justificado, eu só preciso depositar minha confiança, minha fé em Cristo, nos méritos de Cristo, sua morte e ressurreição, somente a fé. E por fim, eles também ensinavam que havia outros objetos de veneração. A Sagrada Igreja, os papas, os cardeais, eles recebiam glória porque tinham até uma autoridade, conotação divina. Vem os reformadores, não, só lhe deu glória. Só Deus pode receber glória, somente a Deus dar glória. Ele é o autor da salvação do começo ao fim. Portanto, toda a glória deve ser dada a Ele e fora dele tudo é vanglória. Então esse é o resumo do que é a Reforma Protestante.
Necessitamos de uma reforma hoje, você pergunta? É evidente que sim. Esses 5 pontos que sintetizaram a reforma necessitam ser aplicados hoje, novamente. Como, por exemplo, sola escritura. Ainda há muitas igrejas, denominações, que têm como fonte de autoridade outros documentos, além da Bíblia, que estão em pé de igualdade ou têm mais autoridade que a Bíblia. Tem outras fontes de revelações, como sonhos e visões, que estão em pé de igualdade ou maior que a Bíblia. É necessário então voltarmos para o sola escritura. Os solos cristos também é necessário no dia de hoje, porque há muitos homens arrogando para si poderem fazer mediação entre a sua igreja e os homens. Arroga para si ter uma certa divindade, de modo que Deus não pode ouvi-la se não for através desse apóstolo, desse homem, e ele tem que fazer a intermediação entre elas e Deus. Então, solos cristos, podemos ir diretamente a Cristo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Pelo sangue de Jesus o véu se abre e todos têm acesso direto ao Senhor, a Deus, através de Cristo. O sola fide, da mesma forma, há muitas igrejas ainda que ensinam que o perdão é concedido mediante pagamento de valores em dízimo, ofertas, ou sacrifícios, ou objetos sagrados como arcas da aliança, ou cajados de Moisés, ou óleos, ou excursões para a Terra Santa, que de certa forma isso vai ajudar no perdão, na justificação. Então temos que aplicar o sola fide. É somente pela fé. Não há mérito no homem, não há qualquer coisa que ele possa fazer para ser salvo. Temos que descartar isso. O sola gratia também, de alguma forma, muitos ainda ensinam que o homem participa da salvação, que ainda há uma bondade inerente no homem e que ele de alguma forma contribui para a salvação, fazendo assim a salvação por obras, um semi-pelagianismo. Precisamos do sola gratia para dizer, não, o homem está morto em delitos e pecados, e ele não pode fazer nada para se salvar. É um presente de Deus, da sua graça soberana, que salva pecadores do seu estado de morte espiritual. E por fim, necessitamos também do sola deo glória. Há muitas denominações recebendo a glória e o mérito. Há muitos super-homens, homens divinos, recebendo o mérito e a glória de coisas que não lhes pertencem. A igreja, a denominação, o pastor, apóstolo, seja quem for, são pecadores como todos nós, de modo que só Deus deve receber a glória e mais ninguém. Essa é a história da Reforma Protestante. Oremos e trabalhemos para que a Reforma continue, porque também era um lema da Reforma. Reformando, sempre reformando. Ou seja, o tempo todo voltando os olhos para as Escrituras e submetendo cada aspecto da igreja à autoridade das Escrituras. Assim teremos uma igreja mais bíblica, que não só nos beneficia, nos santifica, nos faz cristãos maduros, mas que tributa a Deus toda a glória devida. Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. Comemoremos então, para a glória de Deus, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante.